a oposição articulou uma ofensiva em pelo menos 3 frentes de batalha para reagir à condenação de Jair Bolsonaro e tentar reverter a punição ao ex-presidente. Uma das opções analisadas pelos parlamentares é a abertura de uma CPMI para investigar eventuais abusos e irregularidades do Poder Judiciário, com o líder da oposição, o deputado Luciano Zucco, coletando assinaturas necessárias para conseguir protocolar esse pedido de instalação do colegiado. Além disso, a oposição também estuda levar denúncias contra os ministros a tribunais internacionais, buscando apoio principalmente dos Estados Unidos, que acusa o judiciário de perseguição, violação de direitos humanos, entre outras questões. Por fim, os aliados de Jair Bolsonaro também se articulam, se organizam para votar o projeto da anistia, mas a ampla, geral e restrita. Essa medida será debatida na reunião de bancada do PL, do Partido Liberal, nesta terça-feira, e os líderes acreditam que o presidente da Câmara, Hugo Mota, poderá sim pautar o projeto no Colégio de Líderes no mesmo dia. Enfim, eu acho que tem muitas informações, aspectos para a gente discutir e analisar com os nossos comentaristas. Vamos ao Rio de Janeiro, porque o Roberto Mota já está conectado ao vivo, preparado com a gente. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Fala-se em uma ofensiva após a condenação de Jair Bolsonaro e 3 iniciativas vêm sendo discutidas e programadas. Daqui a pouco o Mota vai trazer sua análise e suas reflexões sobre essa possibilidade. O que a gente tem acompanhado, e inclusive os nossos repórteres e a nossa equipe de produção em Brasília faz uma verificação com as fontes dessa organização que vem sendo feita pela oposição. 3 iniciativas estão sendo programadas após a condenação de Jair Bolsonaro. O projeto de lei da anistia, que a gente traz quase que diariamente, e há alguns textos sendo discutidos, mas me parece que o mais provável é que seja defendido o texto da anistia ampla, geral e restrita. O que isso quer dizer? Um texto que não beneficiaria somente aquelas pessoas que participaram dos atos do dia 8 de janeiro, mas também Jair Bolsonaro e pessoas que fizeram parte de seu governo. Então, ao invés de chamar o Mota, que entra daqui a pouco, vamos chamar o Cristiano Beraldo, que também está ao vivo com a gente conectado. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você, do alto de um prédio comercial em Houston, no Texas, né, Beraldo? Seja sempre muito bem-vindo, excelente semana. Então, 3 iniciativas sendo discutidas e programadas pela oposição. A anistia, que a gente tem discutido e trazido aqui as muitas informações diariamente, intensificar o apoio dos Estados Unidos, inclusive com algum tipo de parecer, caso a oposição leve isso a organismos internacionais. E aí que eu chamo a atenção, Beraldo, CPI do Judiciário, uma comissão parlamentar mista de inquérito para discutir e analisar possíveis irregularidades do Poder Judiciário. Bem-vindo. Pois é, Canhoto, Brasil é esse país do improvável, dos absurdos. Boa noite a você, ao Dávila, ao Mota, boa noite à nossa audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Canhoto, em relação à CPI, nós precisamos lembrar que durante o governo Bolsonaro ficou muito próximo de haver a CPI da Lava Toga, ela tinha ficado conhecida com esse nome. E veja que interessante, foi o próprio governo de Jair Bolsonaro, liderado pelo então presidente, pelo seu filho Flávio, que enterraram essa CPI. Aliás, questionado recentemente, salvo engano até no dia 7 de setembro, dia das manifestações, Flávio Bolsonaro, ele disse que não era adequado o presidente articular uma CPI para investigar o judiciário. Enfim, é o famoso somebody love brasileiro. E agora a oposição vem com essa cartada. E aí eu tenho que perguntar, querem enganar quem? Tiveram a faca e o queijo na mão, nada fizeram. Ao contrário, em relação ao judiciário, suportaram, aplaudiram, deram todo o apoio possível para um presidente que ia de altos e baixos, atacava o judiciário, recuava, escreve carta pedindo desculpa, aí volta atrás, aí faz um evento numa igreja
evangélica, aí ataca o judiciário de novo, aí depois volta, aí chama o ex-presidente Temer, pede desculpa, aí vai ter CPI da Lava Toga, aí não vai porque eles vão enterrar a CPI da Lava Toga, aí de repente pode fechar o Supremo Tribunal Federal com um cabo e um soldado, aí de repente não pode mais. Então, convenhamos, eu acho que a gente precisa ter um pouco de seriedade e sinceridade nesse debate. Não adianta criar essas falsas ilusões. Se eles não estão conseguindo sequer fazer avançar o PL da anistia, vão lá ter apoio, condições e iniciativa do presidente da casa para criar uma CPI? Não vão. É mais uma história que eles estão querendo contar. Mas não adianta, porque o caminho da solução não será esse. Da mesma forma que quando nós olhamos a uma carta, um manifesto dos Estados Unidos, a gente tem que se dar conta de que não há nada mais explícito que os Estados Unidos possa fazer do que o presidente norte-americano já fez. Escreveu carta dizendo textualmente que a posição dos Estados Unidos é de retaliar o Brasil em razão das ofensas à liberdade de expressão e aos desmandos do judiciário. Querem mais o quê? Aí quando a gente olha para o PL da anistia, o PL da anistia vem sendo discutido desde o ano passado. O PL da anistia foi pauta primordial para definir quem os partidos de oposição que apoiam Bolsonaro iriam apoiar para a presidência da Câmara e do Senado. Toda a articulação foi feita com base num discurso de que Hugo Mota e Davi Alcolumbre eram os melhores nomes para atender aos interesses da oposição, que já estava tudo combinado, que tinham apoio para colocar o PL da anistia para avançar, que não disputariam a presidência das casas, porque em troca receberiam presidência de comissões. Me digam, meus queridos telespectadores, me digam qual foi a diferença que algum presidente de comissão que faz parte da oposição, qual foi a diferença que ele fez? Quer dizer, de que forma o Brasil mudou? De que forma o Brasil melhorou? De que forma o déficit absurdo que este governo está construindo melhorou? De que forma o Brasil ficou menos violento? De que forma resolvemos essa tragédia da educação brasileira? Com presidência de comissão. Então eles ficam criando essas narrativas para justificar o injustificável. Tinha mais honra na derrota de um candidato efetivamente de oposição do que esta conversa fiada de que não vamos apoiar Davi Alcolumbre e Hugo Mota para as presidências das casas. Então, Caniato, sinceramente, é um blá, blá, blá sem fim. A população que fica numa torcida para uma mudança, um avanço, algo concreto para que o Brasil retome, não é para pacificar o país, porque isso é uma ilusão. A democracia mais longeva do mundo, que é a democracia norte-americana, ela vive polarizada entre republicanos e democratas. A diferença é que polarização de base ideológica, verdadeiramente ideológica, é completamente diferente de uma polarização centrada em pessoas. O que o Brasil não aguenta mais é colocar os destinos da nação sempre num salvador da pátria, que tem um projeto para o Brasil até as próximas eleições e não para as próximas gerações. Enquanto nós não mudarmos essa chave, obviamente a gente não muda isso de uma forma qualquer, é preciso educação, é preciso preparar as próximas gerações para terem uma identidade com o Brasil que não se formou até hoje. Aí sim talvez a gente tenha esperança. Mas, fora disso, Caniato, é só conversa fiada que não vai levar nada a lugar nenhum. Agora, Beraldo, daqui a pouco eu vou trazer o Mota e o Dávila, eu só quero trazer uma questão que está diretamente ligada a essa análise que o Beraldo fez. Mas, Beraldo, quando há dúvidas em relação ao equilíbrio entre os poderes, naturalmente, existem dispositivos que poderiam ser utilizados
pelos poderes para reequilibrarem as forças dos poderes, né? Quantas vezes nós não dissemos aqui que existem projetos no Congresso Nacional que indicam e sugerem mudanças, por exemplo, no funcionamento da Suprema Corte. Mas parece que não há a chamada vontade política do Congresso Nacional de colocar isso em votação. Em uma outra discussão, lá atrás, você chegou a defender uma nova constituinte. Você acha que é preciso promover essa mudança? Também não sei se a gente conseguiria avançar com um projeto como esse. Agora, quando as pessoas na população, sei lá, diante da condenação do ex-presidente, se perguntam, bom, o que é possível ser feito a partir de agora, caso essas pessoas que entendem que foi cometida uma injustiça não veem uma luz no fim do túnel? Qual seria a saída, hein, Beraldo? Você já elencou o que deveria ser feito, então, por esse grupo que está insatisfeito, entende que é preciso promover uma mudança substancial no relacionamento entre os poderes da República? Caniato, primeiro eu queria esclarecer, eu não sou a favor de uma nova constituinte, eu sou a favor de uma nova Constituição. Porque se nós olharmos para o Congresso Nacional, a gente vai ver que não temos qualidade parlamentar suficiente para escrever uma Constituição. A Constituição de qualquer país sério, ela não pode ser escrita para o momento e muito menos para o passado, que foi exatamente o problema da Constituição de 1988. Uma Constituição escrita para supostamente proteger o Brasil dos traumas do governo militar. E aí temos esta Constituição que só fala em direitos, sobretudo daqueles que não merecem. Graças a essa escrita feita pela Constituinte que levou à Constituição de 88, é que temos criminoso recebendo tapete vermelho, esta porta giratória do judiciário em relação a bandido criminoso, que temos essa perpetuação da corrupção, o Estado sendo visto como uma teta gorda, onde todos ali querem mamar, poucos conseguem. Esse Brasil dominado pelo centrão, que não está pensando no Brasil do futuro, não. E se nós observarmos as pautas, Caniato, que são discutidas pelo Congresso Nacional, nós vamos ver que as pautas tratam sempre de entregar esmola aos pobres e não curar de uma vez, com educação de qualidade, um país dinâmico, o problema da pobreza. Não, agora você não vai pagar pela eletricidade, agora no domingo você vai andar de ônibus de graça, agora você vai ter o gás não sei o quê. É sempre uma esmolinha para que as famílias mais necessitadas abram um sorriso e achem que está tudo bem, que a vida melhorou. Não, a vida não melhorou. A vida só melhora quando você abre a cabeça, quando você enxerga o mundo como o mundo é e se dá conta do atraso que o Brasil está. Portanto, Caniato, eu sou a favor de uma nova Constituição, aprovada pelo Congresso, sim, mas sem emendas e escrita por gente que consegue pensar o futuro, que tem as melhores inspirações naquilo que funciona no mundo, para que daqui a 50, 100 anos a mesma Constituição prevaleça, continue atual, funcionando, coisa que a Constituição de 88 se tornou completamente obsoleta porque construiu um país dominado pelo crime. É assim que o brasileiro vive em todos os cantos do país. Portanto, Caniato, quando a gente olha os instrumentos atuais, sequer estes instrumentos são utilizados porque há interesses maiores do que o interesse do Brasil e o interesse do equilíbrio entre os poderes. Se nós observarmos o papel que o Senado Federal deveria desempenhar em relação ao Supremo, nós só vamos enxergar omissão. Se nós enxergarmos o papel que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, deveria exercer com o presidente da República, nós vamos ver que a relação se tornou uma relação comercial. É venda e compra de votos absolutamente todos os dias. Agora, não mais com mala de dinheiro, como fizeram na época do mensalão, mas essa transferência PIX das emendas parlamentares que não atendem a nenhuma regra de prioridade do país.
é sempre a prioridade para o político receber o seu voto, porque fez um campinho de futebol aqui, fez uma pracinha acolá, asfaltou uma ruazinha aqui. E o Brasil como um todo, como é que resolve esse problema gigantesco que o país tem? Não resolve. Então, Candiato, infelizmente, há instrumentos, mas não há nenhuma vontade, porque a vontade é a perpetuação desta relação submissa que existe, porque é assim que garantem que não serão investigados, que não serão presos e continuarão roubando. Pois é, o Roberto Mota também está com a gente. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Eu acho que agora refizemos o contato com o Mota, ao vivo no Rio de Janeiro, como todos os dias. Mota, em destaque, uma estratégia que vem sendo desenhada pela oposição, uma ofensiva após a condenação de Jair Bolsonaro. Alguns entendem que esse conjunto poderia ajudar na reversão da condenação de Jair Bolsonaro. Fala-se em 3 iniciativas. Avanço do PL da anistia, algo que a gente trata quase que diariamente, conseguir um apoio dos Estados Unidos, também em pareceres, caso a questão seja levada a cortes internacionais, e também o avanço de uma CPMI do Judiciário, então uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar abusos e irregularidades do nosso Judiciário. Mota, bem-vindo. Nada disso faz muito sentido para mim, Caniato. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Eu não tenho certeza se existe mesmo uma estratégia como essa. É preciso muita prudência antes da gente embarcar em algumas narrativas que circulam por aí. Há muito tempo, juristas importantes, jornalistas, políticos, apontam as graves violações do devido processo legal que têm acontecido no Brasil nos últimos anos, em vários episódios. A maioria dos veículos de mídia insiste em classificar essas críticas como coisa de bolsonaristas. Qualquer um que ouse criticar o Estado, um Estado cada vez mais autoritário, qualquer um que ouse criticar esse governo, um governo cada vez mais ideológico, perdulário e irresponsável, qualquer um que ouse fazer qualquer crítica imediatamente recebe o rótulo de extrema-direita, ou então a última versão, ultradireita. É assim que eu vi alguns analistas chamando a gigantesca manifestação que aconteceu em Londres no final de semana, manifestação da ultradireita. Foi assim que uma parte da mídia classificou o ativista conservador Charlie Kirk, que foi brutalmente assassinado na frente das câmeras. Essa mesma parte da mídia, formadora de opinião, decidiu que Bolsonaro precisa ser preso, esculachado e varrido da memória nacional. A melhor estratégia contra isso é simplesmente exigir liberdade, democracia, devido processo legal e Estado de Direito. Pois é, a oposição quer CPI do STF, além de tentar avançar com o projeto da anistia, alguns textos sendo discutidos, e também ajuda dos Estados Unidos, principalmente caso essa questão que envolve a condenação de Jair Bolsonaro seja levada para cortes internacionais. Chamar o Luiz Felipe Dávila, também está com a gente, vai trazer sua análise sobre esse combo, essa iniciativa com 3 ações principais para tentar reverter o julgamento de Jair Bolsonaro. Bem-vindo, Dávila. Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo e a nossa querida audiência. Caniato, combo é sempre uma solução política para não darem nada, ou seja, para desativarem as 3 coisas. Então, CPI, o que o governo quer com a anistia? Ele quer garantir que ele terá voto suficiente para derrubar o projeto de anistia no Congresso. Já a oposição quer usar o poder da maioria dos votos para aprovar a anistia. Então, na verdade, cada um fica olhando
para a circunstância política para saber qual é o melhor momento para colocar algo em votação de acordo com o seu interesse. E são interesses antagônicos. Um quer derrotar o projeto e o outro lado quer aprovar o projeto. Isto abre espaço para as eternas barganhas no parlamento. Barganhas que, no fundo, se for aprovado algo, não é nada que incomode tanto o governo e que agrade tanto a oposição. Infelizmente, é assim que caminha o projeto da anistia. Mais um item na barganha política no Congresso Nacional e a barganha hoje com os outros demais poderes, tanto o executivo como o judiciário. Ou seja, se a anistia for aprovada, provavelmente será um projeto muito aguado. Pois é, inclusive muitas pessoas da nossa audiência fazendo comentários em relação a uma avaliação feita pelo Beraldo há pouco. Muitos fizeram o seguinte diagnóstico, Beraldo. Bom, mas estão sugerindo essas 3 coisas, mas bastaria esse grupo que defende a anistia conseguir o avanço dessa matéria para, em tese, resolver a questão, né? E aí eu queria que você também fizesse a análise. Você acha que a possibilidade de uma CPMI do STF, isso causaria um mal-estar e poderia facilitar a negociação? Quando o Dávila menciona a barganha, né? Olha, tá bom, vamos evitar isso, mas a gente aceita votar essa coisa aqui, esse projeto. Você acha que tem esse elemento de negociação? Você acaba apresentando uma série de medidas que poderiam ser medidas ruins para a imagem do governo ou da principal corte da justiça, e aí nessa negociação acaba tirando algumas coisas, mas com o acordo de votar a anistia. Você acha que tem um pouco dessa estratégia, Beraldo? Neto, é só a gente refrescar um pouco a memória, aliás, memória recente de episódios sociais de confraternização entre membros do Judiciário e membros do Congresso Nacional, para que nós percebamos que não há a menor chance hoje em que os partidos já estão se preparando para as eleições do ano que vem e tem partido, tem a Federação Progressistas e União Brasil, que declara que é oposição ao governo, mas está lá com os ministros desses partidos que fazem parte do governo Lula, todos gratos, dizendo que vão fazer campanha com Lula e tal. Assim, não há unidade para absolutamente nada. E quando a gente observa as imagens que são captadas e divulgadas de aniversários e eventos e tal, você vê que essas pessoas que ficam em cima do caminhão de som falando a defesa do Brasil de camisa verde e amarela e tal, quando há esses convescotes, estão lá, abraçadinhos e cumprimentando e dando risadas e tomando champanhe, uísque, todos juntos. Então, Caniato, sinceramente, isso é coisa para inglês ver. Eu não vejo absolutamente a menor chance dessa ameaça de CPI ser levada a sério. Até porque o PL da anistia ele vai ter uma resistência na Câmara, que ele já está tendo, mas no Senado vai ser pior. E se nós observarmos, não precisava de CPI, precisava simplesmente o Senado cumprir o seu papel constitucional em relação ao STF. Não faz. Não faz. Não tem o menor risco do presidente do Senado Federal fazer andar qualquer tipo de iniciativa que seja contrária aos interesses do judiciário brasileiro, da mesma forma que não tem a menor condição do presidente da Câmara colocar para avançar qualquer medida que seja contrária aos interesses do judiciário brasileiro. Essa é a realidade que o Brasil vive. E, em razão da dinâmica que se criou e do poder dado a figuras que são intimamente ligadas ao governo e figuras que têm, eu não vou nem dizer respeito, têm medo do judiciário, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos ver uma discussão de internet, vai ficar todo mundo no X tweetando CPI disso, CPI da Lava Toga, CPI do judiciário, mas na prática política estamos vendo que sequer articulação para fazer avançar o PL da anistia existe. Mota, tudo isso é muito curioso, né? Porque no início dessa legislatura, muitos falavam, poxa, matérias importantes vão avançar, porque a gente está diante do Congresso mais conservador
da história, ou pelo menos dos últimos tempos. Parece que isso não serviu de nada, né, Mota? Serviu de pouca coisa, Caniato. Mas eu acho que a gente tem que ser justo aqui. É preciso reconhecer que ninguém esperava que a situação no Brasil chegasse ao ponto de desequilíbrio que chegou. Eu tenho certeza que pouca gente no Congresso Nacional admitia essa possibilidade. Eu acho que quando o Congresso votou no caso do Daniel Silveira, que muita gente aponta como sendo um dos marcos desse descaminho, pouca gente imaginava que o Congresso Nacional fosse ser aos poucos jogado para escanteio, a ponto de muita gente hoje no Brasil, na sociedade, na mídia, estar convencido de que efetivamente em um Estado democrático de direito, aquela expressão bonita que é sempre usada, quem tem a última palavra é o tribunal e acabou. Bom, não precisa ser muito inteligente para ver qual é a consequência lógica disso. É melhor acabar logo com o executivo e com o legislativo e pelo menos economizar dinheiro, já que tudo é decidido por uma corte de justiça. Então, esses fatores todos, eles não poderiam ser previstos por ninguém. Tendo dito isso, agora a gente tem que dizer, já é hora da maioria dos parlamentares entenderem onde esse processo termina. Eu não consigo imaginar como ainda existem parlamentares no Congresso Nacional preocupados com essa ou aquela vantagem de curto prazo que eles podem ter, preocupados com um carguinho ou outro ou a verba. Será que eles não enxergam qual é a conclusão lógica desse processo que está sendo desenhado à vista de todos nós? Você, Dávila, eu vejo muitas cobranças sendo feitas, principalmente pelas redes sociais, para que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado, consiga avançar com algumas matérias. Eu acho que, em primeiro plano, a gente naturalmente colocaria a anistia, mas há outros projetos que estão, pelo menos, na gaveta dos presidentes das casas, principalmente no Senado Federal, que poderiam promover mudanças no funcionamento da Suprema Corte Brasileira. Mas me parece que essa não é uma possibilidade agora, né, Dávila? A médio prazo, o que você acha que poderia acontecer? Muito difícil, Caniato, a médio prazo nós aprovarmos alguma coisa. Eu queria dar crédito aqui a este Congresso, que você disse conservador, numa coisa. Eles são bons em vetar, mas não em propor coisas novas. Foi graças a esse Congresso conservador que evitamos barbaridades no Congresso Nacional. Por exemplo, melar o marco do saneamento básico, acabar com a independência do Banco Central, né? Nós tivemos melar com a privatização da Eletrobras. Então, tudo que é questão de veto, este Congresso conservador conseguiu barrar absurdos do governo. Agora, não consegue propor coisas novas. Então, no poder de veto, teve certo êxito. No poder da proposição, foi um fracasso. E aí vamos tratar desses temas que nós debatemos aqui hoje. A questão da anistia. Mesmo na base governista, Caniato, precisamos recordar que haviam pessoas que concordavam em anistiar parte dos manifestantes ou os manifestantes do 8 de janeiro. Ou seja, existia ali um entendimento que houve abuso de penas para tal de, entre aspas, crimes menores, crimes de manifestação, sem o vandalismo, sem nada. Então, até dentro da base da oposição existia ali uma certa história, olha, realmente avançou demais, passou do ponto determinadas pessoas que receberam punições completamente descabidas em relação ao que elas cometeram. É o caso da Débora do Batom, que é um exemplo que nós sempre ilustramos aqui. Então, mesmo no caso onde havia algum tipo de concordância, a CPI, o projeto de anistia não caminha. Imagina você na CPI do Senado, do Senado do STF. Não vai acontecer nunca.
Aliás, o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já disse que nem que se tivesse 81 assinaturas, ele abriria um processo de impeachment contra ninguém. Então, assim, é óbvio que esse presidente do Senado não vai avançar com qualquer projeto que crie mais tensão e constrangimento com o STF. Então, o Mota tem razão. Já que não temos, na liderança das casas, coragem para avançar com determinados projetos necessários para restabelecer o equilíbrio entre os poderes, é preciso pelo menos tirar da gaveta fim de super salário, fim de decisão monocrática, prisão de segunda instância, fim de fórum privilegiado, tem um monte de projeto parado. Então é melhor avançar com matérias que já estão paradas na gaveta do que criar algo novo que não vai ser aprovado de jeito nenhum, porque já conta com o veto do presidente da casa.